Olá, eu sou o professor Paulino e nós vamos continuar a estudar sobre números racionais. Na realidade, eu estou voltando o conteúdo, né? Estou iniciando, estou revisando desde o início, pessoal, o conjunto dos números racionais. Quer dizer, o que é, tá bom? Como que a gente representa, essas coisas. Eu percebi que a turma teve um pouco de dificuldade, tá certo? E portanto a gente vai, a gente está aqui revisando, reiniciando aqui o nosso assunto sobre números racionais, conjunto dos números racionais. Então, pessoal, eu já falei para vocês, mas eu vou falar novamente. O que são números racionais, gente? Números racionais são números que podem, ser escritos sob a forma de fração. Aqui tem uma leitura que vocês podem até ler. O conjunto dos números racionais é a junção, dos conjuntos numéricos de frações e os decimais. Quando você junta esses dois conjuntos numéricos, você tem o conjunto dos números racionais, já que esses algarismos podem ser escritos, no formato, de fração. O símbolo que representa o conjunto dos números racionais está aqui, gente, ó, é a letra Q. Então, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q maiúscula. Os inteiros é representado pela letra Z. Os naturais pela letra N. Por aí vai. Bom, por estarem diretamente ligados às frações, para entender os números racionais é preciso, olha só, gente, é preciso conhecer um pouco sobre elas. Gente, é preciso conhecer sobre as frações. É por isso que nós tivemos uma aula, anterior revisando fração, somar, subtrair, sobretudo somar e subtrair as frações. A fração é dada pela divisão, de determinados números inteiros, sendo representada da seguinte forma. Então, gente, aqui está a representação de uma fração, um número dividido por outro. Isso aqui é uma fração, tá certo? Isso aqui nós chamamos de numerador, só revisando, tá certo? E esse outro aqui é o denominador, tá certo? Ah, professor, quem é o A, quem é o B? Gente, não nos preocupemos com isso agora. Denominador. Você só tem que observar que em uma fração, o denominador jamais ele pode ser zero. Tá bom, pessoal? Jamais pode ser zero. Você pode representar ele e dizer assim, ó, B tem que ser diferente de quê? De zero. Por quê, professor? Porque se B for zero, você vai estar dizendo que o A está sendo dividido por zero. E nós sabemos que não existe divisão por zero. Tá ok? Então, como que eu represento formalmente, todos os números racionais? Dessa maneira aqui, ó. Para que aconteça, a fração, portanto, é necessário que A e B sejam números inteiros, eu falei para vocês agora há pouco, e que B seja qualquer número diferente de quem? De zero. Ó, acabei de explicar aqui, ó. B tem que ser diferente de zero. Depois dessa definição, observa-se a seguir a representação do conjunto dos números racionais. Então, pessoal, ó, o conjunto dos números racionais está representado aqui, ó. Isso aqui é um pouco complexo a gente compreender, Representa o conjunto dos números racionais. Representa qualquer número racional na prática. O que é um número racional? É uma fração, Essa barra aqui na vertical a gente chama de tal que. É uma fração tal que o A pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, esse numerador que é o A tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, que a gente já estudou. B
tem que pertencer aos inteiros não nulos. O que quer dizer isso, pessoal? Esse Z com asterisco. Esse Z com asteriscos indica isso aqui, ó. Indica a exclusão do zero, tá bom? Indica a exclusão do zero. Quer dizer que o zero não faz parte. Se você ver, olha a diferença aqui, ó. Esse A pertence aos inteiros, sem asterisco, ou seja, o A pode ser zero. Mas o B pertence aos inteiros com asterisco, quer dizer que o B pode ser qualquer número inteiro com exceção do zero, tá certo? Ok, pessoal. Então, números racionais são números que viram fração. Necessariamente, eles não têm que vir logo de cara na forma de fração, né? Tá certo? Ok, pessoal? Eu vou continuar aqui com a próxima aula aqui, dando mais detalhes para vocês. Tá certo? Grande abraço.